Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. E hoje você vai conhecer aqui um case inusitado, o da Sara Andrade, do BBB ao empreendedorismo. Ela participou da edição do BBB mais assistida da última década e apesar de não ter saído vitoriosa, ela já faturou mais de 10 vezes, acho que muito mais, o prêmio do programa. A empreendedora Sara Andrade vai contar aqui pra gente como é que foi essa transformação da sua carreira após o programa e por que ela decidiu ajudar outros profissionais a alcançar o sucesso. Fica com a gente que daqui a pouquinho ela chega por aqui. Há mais de 3 décadas, a Sankia Gestão de Negócios vem transformando empresas em todo o Brasil. A missão? Impulsionar a sociedade por meio da gestão com soluções que integram desde a operação até a tomada de decisão. Com uma plataforma 100% web e mobile, o software Sankia oferece eficiência, automação e flexibilidade, permitindo controle total e acesso de qualquer lugar. Orientada pelos ideais de liberdade e autonomia, a empresa leva inovação e inteligência a seus clientes, ajudando empresas a crescerem com mais segurança e resultados. Acesse o link na descrição desse episódio e descubra como dominar a gestão empresarial da sua empresa. Galera, olha só, a gente lançou uma comunidade exclusiva de networking, empreendedores.com.br. Esse é o filho mais novo aqui do Administradores e você tem que fazer parte. Essa comunidade é totalmente focada em networking, em promover conexões avançadas. Você tem que fazer parte, já tem muita gente por lá. Tem os Sharks, tem a Carol Pfeiffer, tem o Semenzato, o Ricardo Amorim, PT Jordan, o Thiago Reis da Suno, tem muita gente, Walter Longo. É impressionante o nível do network que a gente está promovendo nessa comunidade. Entra aí, empreendedores.com.br e vamos fazer network juntos. Sara Andrade é comunicadora, empresária, formada em marketing e neurocientista. Apesar de ser mais conhecida pela sua participação no BBB 21, ela já tinha uma longa estrada no marketing antes do programa. Com atuação em campanhas de grandes marcas e passagens por cargos executivos, hoje ela tem sua própria agência de marketing de influência, a Z Content. E ela vai compartilhar pra gente aqui os seus segredos como mentora e comunicadora para ajudar outros profissionais a atingir o sucesso. Sara Andrade, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vinda ao nosso Café com a DM. A honra é toda minha de estar aqui conversando com vocês, né? Já estava ansiosa por esse bate-papo, para que a gente vai trocar aqui hoje. Que muito legal. Feliz de estar aqui conversando com vocês. Ô, Sara, que honra. E me diz uma coisa, eu queria saber, assim, pra gente começar esse nosso bate-papo, né? Como é que era a sua vida antes de entrar no Big Brother, né? Quando vem o Big Brother, vem aquela explosão de visibilidade, né? Mas antes disso, como é que você... enfim, como é que foi a sua carreira profissional, né, até a chegada no programa? É bem diferente da vida que eu levo hoje, hein? Como você falou aí agorinha, eu vim do meio corporativo, então eu vim de um meio que era bem diferente do que eu me encontro agora. Eu amo falar que eu conquistei os 3 Cs que os homens são campeões. Então eu trabalhei em empresas que eram da área de construção civil, cigarro e cerveja. Amo falar que fui uma mulher que completei esses 3 Cs aí. Eu trabalhei em 3 grandes multinacionais, que foi a Odebrecht, Souza Cruz e Heineken, antes de estar no reality show. Então eu tinha aí já uma vivência aí profissional na área da comunicação. Então sempre foi na área do marketing, na área comercial. E acabei que mudei a minha vida aí drasticamente nos últimos anos, né? Mas assim, sempre fui apaixonada pela área da comunicação. Então, querendo ou não, eu ter me tornado agora, acho que meio que eu me tornado produto também, é um gostinho que a gente tem de estar um pouquinho do outro lado, sabe? Daquelas coisas que a gente aprende desde quando a gente vai pra uma faculdade, entra no meio corporativo, assim. Então, muito feliz com isso, mas completamente diferente. Uma vida que era escritório, tinha a minha equipe ali que eu andava de vez em quando na rua, pra lá e pra cá, mas assim, eu vivia numa bolha muito diferente do que esse meio de pessoa pública, sabe? Que legal. E assim, você então não tinha ainda uma base de seguidores, assim, uma popularidade antes de entrar no programa? Não tinha, não tinha. Pra mim era muito novo, assim. Eu era bem low profile, sabe? Eu daquela que não mostrava muito o que acontecia nas minhas redes sociais. Era algo que pra mim era. Eu mostrava assim, vou viajar com os amigos, final de semana, alguma coisa que eu fazia. Mas eu era bem low profile, eu não gostava muito de publicar as coisas, não. Inclusive, até uma curiosidade isso, porque foi uma luta pra mim, assim, acho que ainda continua sendo, né? Porque não era muito o meu jeito de mostrar a minha vida o tempo todo na internet. E aí, depois que isso se tornou uma profissão pra mim, eu tive que aprender a aparecer na internet, aprender a me comunicar com as outras pessoas por meio das mídias sociais, enfim, foi algo novo que aconteceu pra mim e que eu tive que aprender a fazer. Mas hoje
faz parte do meu cotidiano. Mas eu tive que aprender, viu? Não foi tão simples assim no início, não. Não, eu sei que é difícil, né? E muita gente passa mal, inclusive ali para fazer um story, né? Então, assim, você começar a expor a sua vida mesmo, o seu dia a dia na rede não é fácil. E me conta, Sara, como é que foi essa decisão, né, de entrar para o programa, né, para o BBB? Porque, assim, eu acredito assim, você com uma carreira no mercado corporativo e tal, tudo isso pesa muito na hora que você diz, bom, eu vou para um programa onde eu vou escancarar, assim, a minha vida, a minha personalidade, enfim, né, para o Brasil inteiro. Isso foi difícil, essa decisão foi difícil de ser tomada? Olha, sempre tem aquele medinho, né, que fica no fundo, assim, que a gente fica: "Ai, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer?". Deixa eu contar o que que foi um pouquinho dessa história aí, porque ela é uma história um pouquinho longa até eu chegar no programa que aconteceu ali. Eu estava na Heineken na época, eu trabalhava na cervejaria, e eu tinha recebido uma proposta para ir para fora do país, que eu ia trabalhar como relações públicas numa empresa que cuidava de esportes na Europa. E eu estava super empolgada, super ansiosa por esse momento que estava novo de carreira, porque eu sempre fui muito ambiciosa desde novinha. Então, sempre que apareciam oportunidades em outros países, em outro estado, eu sempre agarrava com os dentes, porque eu gostava de desbravar novos horizontes. E aí eu tinha recebido essa proposta para ir para fora do país e pedi demissão da empresa que eu estava no momento para poder ir para fora. Só que, infelizmente, a gente foi foi um ano diferente, que foi no de 2020, e aconteceu uma pandemia mundial. E naquele momento que aconteceu a pandemia, fechou todas as fronteiras e a gente não conseguia sair do país. Inicialmente, a gente acreditava que ia ser uma coisa rápida, né? Ah, vai ser quarentena, né? 40 dias. Aquela ilusão que o ser humano tinha de que 40 dias estava tudo resolvido e que a gente ia viver uma vida normal novamente depois. Só que isso foi se estendendo. E aí, nessa brincadeira do se estender, como a empresa que eu ia trabalhar fora do país era uma empresa de eventos, que foi a primeira galera que foi mais afetada e também foi a última a retornar, eu já tinha pedido demissão do meu trabalho no Brasil, eu já estava cumprindo já o aviso, já estava treinando a pessoa que ia entrar no meu lugar. E a outra empresa do outro lado ficou assim: ah, vamos segurar um pouquinho mais aqui o contrato, porque daqui a pouco, quando tudo voltar ao normal, você vem. E eu, beleza. Nisso, eu acabei ficando num quadro que eu fiquei desempregada. Então eu fiquei sem o trabalho da Heineken, que eu tava esperando a resposta do outro trabalho que tava ainda no veremos, e não chegava. Eles ficavam naquela, mês que vem, mês que vem, mês que vem, até que foi a hora que a gente realmente teve a consciência de que não existiria talvez esse mês que vem, porque estava demorando muito as coisas se normalizarem e viram a gravidade que estava acontecendo no mundo. E eu falei, cara, e agora? Eu preciso começar a procurar outras alternativas do que fazer com o meu futuro, né? Com esse novo momento que estava acontecendo na minha vida. E aí foi que eu tive algumas coisas na cabeça que eu fui colocando de primeira opção, segunda opção, terceira opção. Então, enquanto eu tava distribuindo o currículo novamente, que estava numa fase que ninguém contratava, né? Porque tava todas as empresas no veremos do como seria, tava até a maioria das empresas estavam demitindo funcionários. Eu pensei em abrir um negócio próprio, só que na época também ainda era muito difícil, porque estava todo mundo em casa, trancado. E eis que passou a propaganda na televisão do Big Brother. E eu falei, cara, por que não? Tô num momento que eu não tenho nada a perder. Vou tentar me inscrever. Eu já tinha me inscrito quando era novinha, assim, então com 18, 19, 20 anos. Já tinha tentado entrar no programa. Mas depois, assim, tá na carreira profissional, assim, tá vivendo uma vida mais, vamos dizer assim, de um adulto responsável. Você esquece muito isso, né? Acaba deixando isso de lado. E eu deixei de lado. E aí, quando eu me inscrevi no programa, eu me inscrevi meio como, tipo assim, vou tentar, vai que. E foi acontecendo. Acabou que foi acontecendo. Eu até deixei das entrevistas que eu fui fazendo de trabalho nesse meio do caminho aí, teve empresas que eu quase entrei, inclusive eu rejeitei trabalhos de proposta de trabalho, faltando pouquíssimo tempo pro programa, mesmo sem ter a certeza se eu ia entrar ou não, porque eu acreditava muito que iria dar certo, sabe, esse negócio do programa. E realmente deu. Entrei na casa mais vigiada do Brasil. Mas eu tinha muito, muito, muito medo de entrar e sair de lá com fama de ignorante, ou eu perder o que eu tinha de carreira anterior. Então, acho que até no meu vídeo de aquele que passa da abertura que passa na TV Globo ali antes da gente entrar, de começar o programa, uma das coisas que eu falo é essa, sabe? Que o meu maior medo é sair de lá com fama de ignorante, porque eu tinha medo de perder toda a minha carreira profissional de antes. E entrei no programa com aquele dedinho, né? Do tipo, ai meu Deus, e agora? Será que vai? Será que não vai? O que que vai acontecer? Mas graças a Deus deu tudo certo. Na verdade, eu até saí de lá com uma fama muito boa, que foi a fama de espiã. Então, uma fama de esperta e não de ignorante, como eu tinha medo. Mas realmente era algo muito. Foi algo que foi sem planejar, não era aquilo que eu queria pro meu momento de vida naquele instante, mas sem querer aconteceu e eu acho que aconteceu pro melhor, sabe? De lá pra cá, desde que eu entrei lá, eu entrei com essa vontade de
criar mais visibilidade para minha carreira profissional, pensando já depois que aconteceu esse negócio da pandemia, que me deixou meio assim, meu Deus do céu, eu depender do emprego, de trabalhar com alguém numa empresa, é algo muito arriscado. E quando eu entrei no programa, eu queria muito essa visibilidade para começar a dar consultoria na minha área. Então, algo que dependesse mais de mim mesma, sabe? Eu, Sara, comigo mesma. E aí, o programa para mim era um trampolim para isso. Só que acabou que o programa teve uma proporção muito maior do que eu imaginava. E eu saí de lá, acho que famosa de verdade, né? E não era uma coisa que eu imaginava que eu ia ganhar alguns seguidores aqui ou ali, para depois seguir uma carreira de dar consultoria. Só que com o tempo também, pós-programa, as coisas foram abaixando mais a poeira. E hoje eu já consegui voltar para uma. Não totalmente, mas parcialmente para esse plano meu que era inicial quando eu entrasse no programa. Mas foi mais ou menos isso, essa trajetória até eu chegar lá. Teve alguns acontecimentos no meio do caminho que me levaram até o programa. Que fantástico. E assim, é uma história bem interessante, né? Porque a participação, a edição que você participou, ela foi a mais assistida, eu não sei se é da história do programa ou se é, enfim, da última década aqui, como eu falei aqui na introdução. E foi assim uma edição muito especial, porque a gente estava naquele momento de pandemia, então assim, naturalmente a gente voltava a nossa atenção para aquilo que estava acontecendo ali dentro do Big Brother. E tinham figuras assim que muito carismáticas, a gente tinha a Juliette, o Gil do Vigor, tinha você, enfim, né, um elenco muito rico assim do programa, e aqui a gente realmente, né, mergulhou nessa edição. Quando você, antes de entrar no programa, isso é uma coisa, uma brincadeira, acho que todo mundo faz, né? Então, toda a edição do programa a gente fica falando, bom, se fosse eu na casa, eu seria assim, seria assado, ia ficar meio emburrado, não ia participar das festas, ou iria, enfim. Cada um tem uma imaginação de como seria a sua atuação. A sua foi exatamente como você imaginava que seria? Olha, isso é engraçado, né? Porque assim, eu sabia que eu não seria uma planta. Eu sempre soube que eu tinha uma personalidade forte. Aí eu sempre falava pros amigos assim: se eu entrasse no Big Brother, eu acho que as pessoas ou vão me amar muito ou vão me odiar muito. Aí eu adoro brincar, que eu falei: meu Deus do céu, eu passei pelos dois. Eu passei do amada ao odiada. E tá tudo bem. Eu sabia que planta eu não seria. Eu sempre tive uma personalidade muito forte. Eu sabia que isso ia acabar me levando pro programa, isso também, essa personalidade. Mas é muito engraçado quando a gente para pra pensar em relação a isso mesmo, assim, sabe? Do como que a gente poderia ser e como que a gente se surpreende lá dentro. Eu me surpreendi muito comigo, assim. E eu acho que positivamente, sabe? Eu descobri que eu tinha uma força que nem eu sabia, assim, sabe? Eu descobri que eu tinha muito mais opinião do que eu imaginava que eu tinha. Então aquilo que eu achava, eu tenho um temperamento forte, eu vou chegar lá e vou acontecer, cara, eu acho que não era nem um terço do que eu imaginava, tá? E também foi uma edição, né, que, como eu falei, com essa atenção toda, muita gente que estava na casa começou a explodir nas redes sociais sem nem imaginar o que estava acontecendo aqui do lado de fora nesse sentido. Como é que foi, então, quando você saiu da casa, viu aquele Instagram bombado, enfim, todas essas redes sociais, as pessoas falando sobre você, enfim, te seguindo, como é que foi essa reação? Olha, eu vou te falar uma coisa. Realmente, eu acredito que nenhum de nós tinha noção do que estava acontecendo aqui fora. Nenhum de nós mesmo. Eu acho que a nossa edição foi a única, né? Que todos ganharam tantos seguidores como ganharam. Até hoje, foi a que mais ganharam seguidores, foi a nossa, assim. Então, acho que nenhum de nós imaginava esse quadro mesmo. Só que, assim, aquele medo do cancelamento todo mundo tem, né? Eu lembro que quando eu saí, que aquele primeiro contato que eles falam pra gente, com a quantidade de seguidores que a gente tem, como é que estão nossas redes sociais, eu já tava morrendo de medo. Eu morrendo de medo do que poderia ser a quantidade de seguidores. Eu lembro que eu saí da casa, eu tava com 6 milhões. 6 milhões de alguma coisa. E quando eu saí, eu falei, meu Deus do céu. Aí era a minha primeira coisa que quem trabalha com comunicação pensa, né? Eu falei, bom, desempregada eu não fico nunca mais. Foi a primeira coisa que a pessoa que trabalha com comunicação pensou na hora que saiu do programa ali, né? Aquele medo do tipo, ai meu Deus, como é que vai ser a imagem que eu criei lá pra fora? O que as pessoas imaginam de mim, assim? E aí eu falei, cara, pelo menos um terço desses 6 milhões vai gostar de mim. Pode até ser que tem uns curiosos aí, mas que tem uma galera que gosta de mim ali, deve ter. Então aquilo pra mim já foi uma paz de espírito muito grande, sabe? Saber que do lado de fora, com certeza eu encontraria, acho que prós e contras, mas que no final ia dar certo, só dependeria de mim, sabe? Legal. E Sara, e aí quando é que entra a sua percepção empreendedora dos negócios que você poderia desenvolver a partir daquilo ali, desse capital, vou chamar de capital social, no sentido, né, de você ter capitalizado tantos seguidores e que, enfim, né, você abre ali um leque infinito de possibilidades de como utilizar, né, assim, fazer uso dessa visibilidade que você conquistou.
E aí, como é que você, assim, quais foram os primeiros, né, passos, os planos que você traçou a partir daí? Eu acho que assim, eu pensando que eu já vinha de um meio corporativo e é um meio que trabalha com muitas metas e muito planejamento a curto, médio e longo prazo, eu sempre ficava muito pensando depois que eu saí do programa. Tá, mas e aí? E se a internet acabar amanhã? E se amanhã eu não agradar mais as pessoas como elas gostam de mim hoje, sabe? Aqueles 15 minutos de fama acabar. Eu tinha muito medo disso, sabe? Esses 15 minutos de fama, um dia ele acabar, algo acontecer, que a internet, não sei. Eu não esteja mais tão popular em algum momento. Então, pra mim, sempre foi algo que eu tinha uma certeza que eu gostaria de ter mais de uma fonte de renda, sabe? Então, eu precisava ter algo que de alguma outra forma se alimentasse sozinho, não dependesse tanto da internet ou tanto da Sara, pessoa pública. O que eu posso fazer para poder mexer com isso, sabe? Então, de lá pra cá, já tive algumas coisas que eu comecei a trabalhar em mim, assim, para poder trabalhar com isso e conseguir seguir em frente mais tranquilamente, sabe? Então, desde a primeira coisa que eu fiz pós-programa, foi mais ou menos um ano depois que eu abri a minha marca de acessórios. Então, que foi hoje é a Ouse, que eu tenho muito orgulho, que foi a primeira coisinha que a gente começou ali. E era, inclusive, um dos meus planos B, quando antes de eu entrar no programa lá, que eu tava com medo do que fazer, era ter uma marca de acessórios. Então, eu trouxe esse sonho que tava na gaveta ali, eu trouxe ele com uma expansão muito maior por causa do programa e a visibilidade. Então, foi a primeira coisa que a gente fez. Depois a gente começou também a dar a muita palestra e para a área educacional, que era uma outra forma também de ter um outro olhar das coisas. Teve a agência também de marketing. Ou seja, foram algumas coisas que a gente foi pensando no decorrer disso tudo, assim, para poder eu não ficar só dependendo das minhas redes sociais, sabe? Que era algo que me preocupava muito, assim. É o medo, eu acho que a maioria dos artistas deve ter esse no fundinho, esse medo, assim, de saber o que vai ser o próximo passo, né? E me conta mais agora sobre a agência. Então você usa, né, muito desse capital que você conquistou para você, mas também você acabou criando uma agência que tem influenciadores grandes, pequenos, enfim. Conta pra gente aqui a atuação aqui da Z Content. Focada mais em marcas, na verdade. Então a gente não tem influenciadores que são próprios nossos, que ficam junto ali, mas é mais focado no trabalho para as marcas. Então, de fornecer publicidade e marketing para as marcas e criar projetos para ações ou para eventos, enfim. Aí, quando a marca pede o influenciador, a gente faz todo esse estudo de caso para poder descobrir quem é o influenciador que seria o ideal para aquela marca ali. Então a gente trabalha. Eu acho que isso é o que mais se aproxima da Sara de antes do programa, sabe? Que é esse trabalhar mesmo da marca, entender o que ela precisa para um evento, para algo, para algum projeto grande. Enfim, acho que é mais esse lado aí de trabalhar com as marcas que é o que mais se aproxima da Sara de antes. Muito bom. E você também tem o programa, né, Mente Singular, que ajuda outras pessoas a atingir o sucesso profissional. Aí eu queria que você comentasse também, né, quais são os pilares para se construir aqui uma carreira, né, e uma vida, enfim, de propósito, uma vida satisfatória, enfim, né, o que você passa aí para os seus mentorados? Sim. Então, o Mente Singular, na verdade, ele veio de um real sentido pra mim, assim. Eu acho que é um propósito de vida de verdade. É diferente de eu pensar apenas em algo pra fazer dinheiro e pra, sabe, construir carreira. Ele veio de algo que eu peguei da minha história de vida, o que me ajudou a chegar onde eu cheguei, e eu acho que a gente precisa passar isso pra outras pessoas. Então, ele veio mesmo como é uma plataforma de ensino, que a gente vai alimentando ela aí todo mês, colocando algumas coisinhas novas, algo diferente, para as pessoas aprenderem com aquilo dali, e com um valor bem simbólico mesmo, para poder, de fato, trazer coisas que me ajudaram na minha carreira e na minha vida pessoal também para outras pessoas. Então, se a gente trabalhar desde o princípio, que é a sua mentalidade mesmo, para você entender onde você quer chegar, o que é o seu propósito, como ser humano, como profissional, entenda que você realmente assumir mesmo esse protagonismo da sua vida, para você conquistar tudo que você mais deseja. E eu sempre falo que a gente defende alcançar o sucesso, independente do que é sucesso para as pessoas ali. Então, talvez para alguém o sucesso seja entrar numa lista da Forbes e estar lá nos mais bilionários do mundo. Para outra pessoa, o sucesso é formar um filho, é ter uma família. Então, é independente esse sucesso para cada um deles. Então, a gente traz isso no projeto mesmo, no Mente Singular, para as pessoas entenderem o que é esse sucesso para elas, sabe? O que é esse protagonismo que elas querem entender na vida delas e onde elas querem chegar. Então, eu ajudo essas pessoas a entenderem o que elas realmente sonham em ter, o que realmente fazem elas felizes mesmo no interior delas, para elas poderem alcançar o que elas realmente querem. Então, às vezes, aquilo que é o seu sonho de criança pode ser talvez a sua carreira de futuro, sabe? Ou às vezes o que você pensa que pode ser só um sonho bobo de adulto ali, que é como se fosse um hobby, pode virar uma profissão. Então, é a mesma entender como funciona a cabeça da pessoa, mostrar para ela que ela pode, sim, escolher e desenhar o futuro e co-criar a realidade que ela realmente deseja para ela e chegar
um futuro de sucesso brilhante, sabe? É encontrar, acho que, o protagonismo da sua própria vida e entender que aquilo dali pode fazer total a diferença, não só na sua vida, mas na vida de outras pessoas também, sabe? Pô, que Encontrar bacana. propósito, seguir os seus sonhos. Bacana, Sara. Não, eu tenho muito essa visão também. E que legal que você está compartilhando isso com a gente aqui hoje. Sara, me conta uma coisa. Agora, falar um pouquinho de futuro, né? Você conta um pouquinho para a gente aqui dos seus planos para o futuro, mas eu queria também saber o seguinte, nessa altura da vida, né? Com tudo que você já construiu, depois dessa experiência no Big Brother, você repetiria uma experiência parecida em algum reality show? Eita, é difícil, hein, isso daí, viu? Porque eu já pensei nisso várias vezes. Eu acho que depende muito do momento que eu estivesse vivendo na minha vida e do reality show. Eu acho que não é qualquer reality que eu entraria, mesmo independente do momento. Não é qualquer um que eu entraria. Mas eu acho que depende muito do momento, sabe assim? Eu acho que se eu tivesse que escolher, talvez, um tipo de reality, talvez um desses que é mais focado para empreendedorismo, focado mais em mentalidade, é uma coisa que eu gostaria. Então, por exemplo, a gente tem hoje alguns aqui no Brasil, tipo um. Sabe como o aprendiz que a gente tinha antigamente? Cara, Já teve o genial. aprendiz que era Eu pra, não que era sei pra, porque pra acabou aí. pessoas, assim. Então, também não sei. O Tem aprendiz era que uma teve o escola de aprendiz. negócios, né? Muito, eu acho sensacional. E teve uma época que teve um aprendiz que era pra gente, que já era conhecida da mídia, e entrar lá pra poder mostrar como é que funcionava também a cabeça dessas pessoas. Querendo ou não, a galera olha a gente na internet, influenciador. Mas todo influenciador, ele é uma empresa, né? Independente do que ele faça, ou segmentos que ele tenha ali, se ele tenha mais de um negócio, ou apenas ele como um produto ou um serviço, ele é uma empresa. Então é legal a gente mostrar esse outro lado que tem da gente na internet, ali num programa como esse. Mas se fosse algo desse sentido, talvez eu entraria, ou não sei, acho que algo mais nesse sentido, mais que seja mais pra cabeça funcionar mais, assim, sabe? Acho que agora 24 horas sendo filmada pra mostrar o meu dia a dia, não sei se eu entraria. Aí acho que depende muito do momento. Não vou dizer que nunca, porque nunca se sabe os próximos momentos da nossa vida. Mas eu acho que é muito difícil, cara. Mexe muito com o emocional, sabe? Você tem que estar muito bem preparado emocionalmente e psicologicamente mesmo pra estar num programa como esse. Não é fácil, não. E assim, agora que a turma meio que já aprendeu as boas práticas, né, de reality show, eu estou falando aqui dos participantes, né? Porque muita gente participa do programa, é catapultado ali a fama e aproveita essa fama, enfim, para empreender, para criar uma carreira, né, de muito sucesso, principalmente, né, tirando proveito dessa influência conquistada. Você acha que qualquer pessoa pode fazer isso ou tem pessoas que passam por essa experiência e não despertam para essa oportunidade? Eu acho que assim, qualquer um pode, mas não é qualquer um que consegue. Porque é muito difícil mesmo, assim. Eu falo por mim, eu tinha uma vida comum, de uma pessoa comum que tinha um emprego lá, e era uma vida bem privada, que eu não expunha a minha vida. Mas eu sempre eu fui uma pessoa sempre a minha vida inteira com muito planejamento. Então acredito que para você ter um programa desse, um pós-programa desse, se não houver planejamento, você uma hora vai dar sabe, vai estancar aquilo dali, você não vai conseguir evoluir como profissional. E isso é muito difícil, porque querendo ou não, quem tem essa vida mais. Os pipocas, né? Eu não diria as celebridades que entram no reality show, mas as pessoas anônimas. Quando a gente sai dali, é um mundo muito diferente do que a gente está acostumado. Então é um mundo com muitas oportunidades, é um mundo que pode ser de muito deslumbre e talvez o ego, mexer com o seu ego. Então, se não tiver muito pezinho no chão e planejamento de onde você quer chegar, do que você quer fazer, eu acho que é por isso que eu falo tanto de propósito, sabe? O quanto que é importante você entender qual que é o seu propósito de vida, o que você realmente quer pra você. Senão você se perde no meio do caminho. É muito difícil. Eu posso falar por mim, assim, que quando eu saí, foi um choque que eu falei, meu Deus do céu, e agora? Primeiro que eu saí abraçando todas as oportunidades que apareciam. Realmente que eu tinha medo daqueles 15 minutos de fama, então tudo que tinha de oportunidade, eu queria agarrar aquilo dali. Mas chegou no momento que eu entendi que eu precisava de um planejamento, sabe? De carreira mesmo pra mim, como qualquer outra empresa precisa de um planejamento. Então eu, Sara, como empresa, precisava de um planejamento pra mim, pra eu continuar no mercado e continuar me destacando naquele mercado, independente do que eu fosse fazer. Podia ser pra eu falar coisas motivacionais, podia ser pra eu dançar na internet, podia ser pra eu falar de maquiagem, podia ser pra eu falar conteúdos mais sérios de economia, enfim, qualquer área que seja da internet, você precisa de um planejamento pra poder conquistar os voos maiores ali. Tem que saber pra onde você tá, onde você quer ir, o que você quer, o que é conquistar mesmo, assim, sabe? E eu acho que muita gente sai meio perdido com isso por causa de diversos sentidos, assim. Às vezes a realidade que a pessoa tinha antes, ou às vezes a pessoa realmente só quer ser famosa e esquece que mesmo só pra ser famoso, né, na teoria, você precisa de um planejamento. Enfim, eu acho que é difícil,
mas é possível para qualquer um. Depende muito desse olhar diferenciado, assim, de como chegar lá. É fantástica aqui a tua resposta e eu fui, assim, você falando aqui, respondendo, eu fui refletindo sobre alguns pontos. Normalmente, quando a gente pega um empreendedor tradicional ou uma pessoa que rala muito na sua vida para chegar onde ela quer chegar, essa pessoa ela vai crescendo passo a passo, ela vai galgando cada degrau, né, rumo ali aos seus objetivos. Então, assim, é mais fácil você manter a cabeça no lugar quando você trilha essa jornada. E quando você passa por uma experiência dessa, que você tem assim ativos muito fortes ao seu favor, as conquistas elas ocorrem muito mais rápido. E eu já vi assim algumas declarações, né, de ex-participantes, por exemplo, do BBB, a própria Juliette, eu estou querendo lembrar alguma coisa que ela falou que era mais feliz antes do que agora, por exemplo, né, depois de tantas conquistas. Qual que é o segredo, então, para manter a cabeça no lugar, conseguir usufruir dessas conquistas e manter o seu emocional ali, enfim, equilibrado? Olha, tá aí, ó, muita terapia, autoconhecimento, autodesenvolvimento, é você de fato colocar a cabeça no lugar e se entender como ser humano. Eu acho que a primeira coisa de tudo é você se conhecer e saber quem você é aqui dentro, sabe? Porque realmente é muito difícil. Claro que a gente tem os prós e os contras, assim, de tudo que acontece na vida, acho que como qualquer outra profissão, mas você tá exposto é muito difícil. E a gente tem pessoas, por exemplo, participaram da minha edição, de outras edições também, que eram de vivências muito simples. Então, quando caem nesse mundo, não tem nem a malícia, sabe, de lidar com algumas coisas, alguns acontecimentos que acontecem no pós-programa. E como qualquer outra carreira também, sempre vai ter gente que vai querer tomar vantagem, vai querer pegar um pedacinho aqui ou ali do que você está fazendo. Então, acho que o primeiro de tudo é você entender quem você é como ser humano e aonde você quer chegar. Que você tendo isso, assim, essa base, depois as coisas vão se alinhando aos poucos. Mas também não dá pra querer engolir o mundo de uma vez, porque é muito difícil, sabe, assim. Imagino que, quando a Juliette, eu até acho que sei qual que foi essa fala dela, que ela falou exatamente sobre isso, a pressão que tem da internet, sabe? Eu acho que como as pessoas falam das nossas vidas, como que elas se metem no que a gente faz e como elas acham que conhecem a gente por um corte de internet ou por um frame que elas viram num programa de TV. Então acho que isso é a parte que é o mais difícil, assim, da carreira, da vida pública como um todo. E foi como você falou, a gente não veio numa crescente, né? A gente entra por uma porta, anônimo, sai o Brasil inteiro te conhecendo. Então é muito mais difícil, eu acho, pra gente entender e assimilar o que tá acontecendo. A gente tem que aprender com o barco já andando, sabe, assim, ó. É muito mais difícil que se você fosse crescendo aos pouquinhos, entendendo como funciona o mercado, o que tem de erros e acertos, escutando conselho de uma pessoa aqui e outra ali. Agora, a gente que simplesmente sai de uma porta e já tá mega conhecido, realmente é muito mais difícil. Mas, nossa, pra mim, Sara, a terapia foi fundamental pra poder organizar a minha cabeça e as coisas que eu queria naquele momento. E olha que eu era uma pessoa que tinha preconceito com terapia, tá? Não gostava, sabe? Tinha aquelas coisas bem, não quero fazer terapia, psicólogo, isso aqui é coisa de gente doida, eu não preciso disso. Hoje eu sou assim, ó. Hoje eu daquela assim, ó, meu Deus do céu, por que raios eu não fiz esse negócio antes, sabe? Eu acho que era um preconceito muito bobo que eu tinha, que hoje vejo a diferença que ela fez pra mim, sabe? Eu acho que esse autoconhecimento, ele é o primordial pra qualquer área, que seja qualquer carreira que seja você uma figura pública ou uma carreira que trabalha em um escritório, num consultório. A gente precisa se conhecer pra entender o que a gente quer, sabe? Ô Sara, você tem uma inteligência emocional que é muito visível, né? Assim, você fala e a gente consegue perceber isso, né? Que as tuas emoções aí estão sob controle. Isso é fundamental justamente para não só para ter uma vida plena, né? Mas também para gerenciar uma carreira sempre, né? Rumo ao sucesso. Bom, eu ia te perguntar outra coisa, ia comentar agora, né? Eu falei sobre inteligência emocional só para te dizer que nós temos aqui, falando nisso, né? O Daniel Goleman, né? Que é professor nosso aqui no Administradores Premium. Então depois eu vou te passar um acesso aí do curso dele de liderança e inteligência emocional. Você vai curtir. Olha, é maravilhoso, que eu amo, tá? Olha, o tipos de conteúdo que eu leio e que eu assisto de documentário e tal, é tudo assim, ó, as coisas motivacionais, mentalidade, tudo que for pro meu autoconhecimento e autodesenvolvimento, eu tô sempre me atualizando porque eu amo, então eu vou cobrar. Perfeito. Muito bem, agora, Sara, conta de planos para o futuro, né? O que vem pela frente, 2025 e além.
Bom, acho que esse próximo ano aí, o meu foco maior, assim, tá no Mente Singular, nesse projeto, de fazer realmente ele sair do papel e crescer com ele, sabe? Eu acho que tem muito do que eu agregar para as pessoas. E foi o que eu falei, quando eu entendi essa mentalidade aí, o quanto fazia diferença na minha vida, acho que desde a minha infância, o quanto que mudou as minhas coisas até chegar onde eu cheguei hoje, para mim foi uma coisa primordial. Então eu quero muito crescer com isso, e trazer mais esse conhecimento para as pessoas, esse autodesenvolvimento aí que é muito importante para as pessoas. E tem ali os meus outros projetos, que é o projeto da Semijoia, que é a marca Use, que eu quero crescer mais com ela também, mais e mais, é aumentar estes números aí e empoderar mais mulheres através dos acessórios. Tem um outro projeto que tá saindo ainda da gaveta, que eu não posso comentar muito, mas eu posso falar que, assim, é mais um produto que vem aí pro próximo ano. Mas, assim, eu não paro, né? Acho que quando a gente começa com uma coisinha, a gente não para e continua sempre mexendo nas coisinhas aqui ou ali pra gente poder crescer com isso. E a Sara influenciadora, que sempre estará aqui, não vai deixar de ser, até porque depois que eu aprendi o poder que eu tinha ali com as redes sociais, da minha fala, de influenciar pessoas pro lado positivo, pro lado para um crescimento mesmo pessoal das pessoas, eu aprendi que isso é muito, muito valioso, sabe? Então acho que essa área influenciadora nunca vai morrer. Então acho que todas as áreas da minha vida aí pro próximo ano é mesmo focar em fazê-las crescerem e melhorarem cada vez mais. Mas estou muito feliz com os projetos que eu tenho hoje. Tenho só um ali que tá a mais ali que deve vir para esse próximo ano. Bom, e agora que nessa semana que a gente está gravando esse podcast, nos últimos dias, viralizou aquela história da moça que se manteve controlada, né, num escândalo ali no avião, que estava filmando, que tinha uma mãe, que a criança queria sentar no lugar dela e tal. E ela simplesmente se manteve muito calma. E, bom, e esse caso viralizou na internet e atraiu, né, toda a empatia, a simpatia, né, do pessoal da internet por essa moça. Acho que é Jennifer alguma coisa, agora não me recordo. Eu sei que da noite pro dia ela tá aí com mais de 3 milhões de seguidores. Então, assim, imagino que a vida dela mudou radicalmente, né? Do nada também. E acontece muito disso, né? Então, assim, algumas pessoas caem no gosto do público, viralizam, enfim, e da noite pro dia suas vidas mudam. O que acontece, né, com a cabeça de uma pessoa dessas, né? E o que ela tem que fazer, enfim, para aproveitar esse momento, né? E aproveitar Primeiro toda essa que assim, atenção. né? Ela tá de parabéns, aqui o controle emocional que ela teve, realmente. Eu vi que não só ela, mas teve um outro também que viralizou essa semana, que foi a que tava no assalto, né? Que ela foi também, foi de vítima no assalto aí, seguraram ela ali como pra poder. Acho que foi. Eu não vi direito, tá? Que eu vi que isso acho que foi hoje, se foi hoje ou se foi ontem. Que teve a mesma coisa também dessa inteligência emocional na hora de se segurar ali no assalto. E eu falei, gente, como é que pode, né, essas mulheres aí, que realmente, do nada, uma delas estava no programa, ela estava no encontro hoje de manhã, a outra ganhou milhões de seguidores já nas redes sociais. E assim, no caso delas, eu acho que é mais difícil ainda, né? Porque assim, no nosso caso, a gente entra num programa de TV, a gente entra com algum planejamento, a gente entra com algum sonho. Que seja ser famoso, que seja você aparecer na sua profissão, mas entra com algum sonho. No caso, essa galera que realmente do nada caiu de paraquedas ali, se eu pudesse dar um conselho, é começar falando sobre o que aconteceu com ela, sabe? Porque todo mundo tá curioso pra saber disso. Essa brincadeira de você começar a falar com as pessoas, contar os depoimentos que tá acontecendo, vai mostrando o seu dia a dia enquanto tá fazendo isso, oportunidades podem surgir e aparecer. Então, quando você entra numa carreira, assim, que é do nada acontece isso, de você ganhar muitos seguidores, as portas também se abrem pra você. Então, se abre através de entrevistas, de convites pra um evento ou outro, e aí aquela coisa do network, né? Quando você começa a abrir as suas portinhas ali, tem que agarrar as oportunidades. Então, fazer muita amizade, entender como funciona o mercado, entender a sua profissão, se ela cabe naquilo dali de você virar uma figura pública. E as pessoas às vezes ficam, eu sou médico, não tem nada a ver com eu virar uma figura pública. Se você falar do seu trabalho e mostrar talvez os bastidores como médico nas redes sociais, talvez você consiga mais pacientes e cresça mais ainda como médico. Então, acho que é muito você entender a sua profissão, a sua área de atuação, para você poder tentar usar esse networking, usar a internet a seu favor. Mas elas têm que aproveitar, viu? Porque, assim, isso de ganhar 3 milhões de seguidores do dia pra noite não acontece com qualquer um. E é uma oportunidade única que muitos dariam a vida por estar no lugar delas. Mas a inteligência emocional delas, pra mim, ganha tudo. Porque aquilo dali realmente é uma coisa de louco, assim. Muito bem. Sara, você falou agora numa palavra-chave que, assim, quando fala, lógico, aqui o meu coração bate mais forte, que é a palavra networking. O networking, para mim, ele é o superpoder dos empreendedores. Então, assim, não basta a gente estar preparado, não basta a gente ter uma boa formação, não basta a gente ter uma boa experiência, se a gente não tem a prática, né, do network, a prática de cultivar uma boa rede de contatos. Eu costumo falar, sabe o que eu costumo falar? Que
o dinheiro, ele abre portas, mas o networking, ele abre portões. Se você tiver realmente conhecer a pessoa certa, estar no lugar certo, você consegue conquistar qualquer coisa na sua vida. E aquilo que as pessoas falam, você é a média das pessoas que você mais anda. Gente, isso não é balela. É fato, porque você vai crescer com aquelas pessoas. É um bate-papo aqui que daqui a pouco você está evoluindo daquilo para alguma coisa a mais. É uma ideia diferente que chega de um amigo, sabe? Eu acho que faz muita diferença. Eu acho que o networking realmente é uma das coisas mais valiosas que a gente tem nesse mundo, assim. Por isso que eu acho que qualquer oportunidade que a gente tenha, seja como a delas, assim, de você aparecer e ganhar muitos seguidores e abrir essas portas, qualquer outra área também é assim. Eu digo isso por mim, que aconteceu isso comigo, então as empresas que eu abri pós-programa, as coisas que apareceram para mim de oportunidades, eu soube abraçar essas oportunidades. Então acho que as pessoas têm que lembrar do network com um pouquinho mais de carinho, sabe? Que legal. E aí, aproveitando, né, que a gente tá falando sobre isso, queria te contar aqui a novidade. A gente lançou também, essa semana, empreendedores.com.br, que é uma comunidade de network, é totalmente focado em networking, e a gente já está aqui no nosso grupo aqui, que é o Clube Black do Empreendedores. A gente já está aqui com Semenzato, Carol Pfeiffer, Ricardo Amorim. Deixa eu te dizer mais quem é que está chegando aqui. Gente, uma galera de peso, hein? Tem. Walter Isso. Longo. Quem mais? Tem uma turma grande aqui. Tô aqui pedindo cola aqui para os universitários, mas é uma galera muito forte, né, do empreendedorismo, e é uma comunidade única, exclusivamente voltada aqui para fazer networking. Então já estou te convidando aqui a fazer parte também, e a toda a nossa audiência que está nos ouvindo e assistindo agora. Incrível, de verdade, que incrível. Depois eu te mando aqui os detalhes, tá? Mande, que eu quero saber também. Beleza. Muito bem. Sara, eu queria te agradecer demais aqui pela presença no nosso Café com a DM. Você trouxe assim tantos insights, tantas lições, né? Compartilhou aqui a sua experiência e fiquei encantado aqui com o seu case aqui, Sara Andrade. Ai, que bom. Foi um prazer conversar aqui com vocês. Que bom que a gente é um bate-papo curtinho ali, que a gente consegue fazer bastante coisa. Verdade. Mas foi um prazer, viu, Sara? Prazer é todo meu, não só pra falar com você, mas também de essas pessoas todas nos ouvindo aí e perder esse tempinho pra poder escutar a gente. Muito obrigada. Que bacana. E você, o que você achou deste Café com a DM de hoje, turbinado de cafeína aqui com Sara Andrade? Eu curti demais e já vou pedir pra você compartilhar com seus amigos. Não só compartilhar, você vai escrever aqui embaixo o que você achou deste episódio de hoje, o que foi que mais chamou a tua atenção. Porque, olha, a Sara aqui trouxe insights valiosíssimos, né? Tanto para a nossa vida, quanto para a nossa carreira, quanto para os nossos negócios. Então, esse conhecimento não pode ficar só com você. Compartilha e com aquele seu amigo que você quer ver crescer cada vez mais 2025 e além. Beleza, galera? Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então, até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.